Alô a todos aí do canal Derrubando Mitos. E vamos aqui começar mais um vídeo aqui para você. Vamos aqui trazer para você mais informações para que você fique aí mais inteirado, tenha mais conhecimento e abra mais a sua mente e não se deixe levar por ideias enganosas. O objetivo do canal, antes de tudo aqui, pessoal, não é fazer com que as pessoas deixem de acreditar naquilo que elas acreditam, né? Ou deixe a sua religião, ou deixe a sua fé, tá certo? O objetivo aqui é justamente esclarecer as pessoas sobre alguns mitos que surgem na sociedade, tanto pela mídia como pelos próprios líderes religiosos, sobre a questão de alguns temas abordados na Bíblia, certo? Então, algumas religiões, alguns pastores, líderes religiosos e a mídia falam coisas que não está escrito. Então, o objetivo do canal é somente esclarecer as pessoas com respeito a alguns conhecimentos que ainda não é bem esclarecido pelos próprios religiosos, né? E nem pela mídia, porque o objetivo da mídia é ganhar mais atenção, ganhar mais dinheiro, né? Arrecadar com os dramas e os papéis feitos na TV, né? Quando se trata de novelas e filmes bíblicos, tá certo, pessoal? Então é vender, se eu querem vender, tá certo? E o objetivo do canal aqui é justamente trazer um ponto crítico ao que a mídia, o que a religião traz a respeito da própria Bíblia, certo? Então vamos lá, pessoal. Vamos aqui começar o nosso vídeo e o tema de hoje é: a Bíblia não é para você. Exatamente, é isso que você acabou de ouvir. A Bíblia não é para você. O que a gente vê, o que a gente presencia muito aí na atualidade, principalmente nas igrejas cristãs evangélicas, é justamente divulgarem bastante mais um mito que eu vou falando aqui para vocês, tá, pessoal? Mais um mito, preste atenção. De eles falar que a Bíblia, que Deus falou através da Bíblia para você, para a sua vida. A gente vê muito nos dias de hoje. Alguns pastores usam a palavra de emoção, de comoção, para poder atingir o público e usa isso a Bíblia, certo? Lê uma passagem bíblica lá, isolada, aleatória, e pega aquilo e adapta à realidade das pessoas do mundo moderno do século XXI, tá certo? Então é isso que é feito muito nas igrejas e as pessoas às vezes se emocionam, né? Ficam emocionadas, felizes, esperançosas com a palavra do pastor, mas realmente é isso que eu quero esclarecer aqui, tá certo? O que eu quero esclarecer é que isso, pessoal, não passa de uma estratégia psicológica para ganhar a pessoa na emoção. Que realmente o que está escrito aqui, você, se você for um evangélico, não tanto para a Igreja Católica, a Igreja Católica ela não vê a Bíblia como os evangélicos veem, tá certo? Aqui, o que está escrito aqui, pessoal, não é, se você for evangélico, não é para você, não é para o católico, não é para o brasileiro, não é nem para os israelitas, nem para os judeus dos dias atuais. Vou ler aqui e explicar o porquê. Então vamos lá. Diz assim, ó, Levítico capítulo 20 e versículos, que é o versículo 1, né? Que diz assim: falou, que vou aumentar aqui um pouco de zoom, dar um zoom aqui, falou o Senhor a Moisés dizendo, olha só, pessoal, preste atenção aqui, só nessa parte aqui. Diz assim, falou mais o Senhor a Moisés, ou seja, o escritor, o escriba que foi escrever este texto, tá certo? Ele escreveu isso como falando de um tempo passado, que aconteceu isso com o antepassado chamado Moisés.
né? Lógico que o escritor não conheceu Moisés, né? Não viu isso aqui sendo colocado, esse fato aqui, tá certo? Ele não viu e este fato acontecendo, até porque, e ninguém presenciou. Ninguém presenciou nesta época que ninguém presenciou isso. Quando ele reproduziu o livro, esse livro foi reproduzido para um determinado povo e para um determinado tempo. Essa aqui é a chave do vídeo. Este vídeo, ou melhor, este texto, lembrando primeiramente que antigamente o que chamamos hoje de Bíblia, antigamente eram vários livros escritos por várias pessoas diferentes, de épocas diferentes e em lugares diferentes, tá certo? Então, o que chamamos hoje de Bíblia não existia antigamente. O que existia aqui nesse livro de Levítico era um pergaminho ou um papiro, tá certo? Que era que o escriba escreveu isso aqui contando uma história que anterior a ele, que ele não viu e ninguém presenciou, e não tinha como presenciar. Porque eles não se preocupavam muito com antes disso aqui, lógico, né? Não se preocupavam muitos povos antigos em escrever, em relatar suas histórias. No momento que acontecia, eles não se preocupavam tanto. Eles passavam a história através de contos. E eles contavam boca a boca, sendo repassado um para o outro, de pai para filho. Até que um dia alguém vai e escreve, que é o caso deste escriba. Ele escreveu aqui dizendo que o Senhor falou a Moisés, logo que ele não viu o Senhor falando com Moisés, nem o Moisés e nem o Senhor. Ele só apenas escreveu aquilo que ouviu de outras pessoas, sendo que contavam de seus pais, de seus avós e assim por diante, né? Dos líderes religiosos, ele escreveu isso aí igual uma pessoa de hoje, tá certo? Fosse escrever uma coisa que não tem escrito. Então, esse é o problema. É o problema. O escritor, lógico, ele vai passar uma mensagem para um povo específico, num tempo específico. E quem era esse povo específico? Logo diz aqui, no versículo adiante. Também dirás, diz aqui, ó. Também dirás o Senhor aos filhos de Israel. Olha só. Ora, está aqui o destinatário. Para quem é este versículo? Ou melhor, para quem é este livro? Quem são essas ordens aqui? É para o povo de Israel. E não para o brasileiro. E não para o egípcio. Não para o assírio, nem o babilônio. E nem o povo hindu. Né? O povo que hoje é da religião hindu. Não é para nenhum destes povos. Que é direcionado especificamente para Israel. Para Israel. Tá? E seguindo aqui a leitura diz, qualquer que dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel, da sua descendência a Moloch, certamente morrerá o povo dessa terra, o apredejará. Olha só, como era bárbaro. Olha só, aqui já está dizendo destinatário a quem e quando. Quando é que isso aqui foi escrito? Ou quando é que essas ordens foram ditas? Quando os filhos descendentes de Moloch, né? Ou melhor, quando os outros povos, os peregrinos, né? Ou qualquer filho de Israel, eles faziam o quê? Ofereciam seus filhos ao deus Moloch, tá certo? Então aqui ele dá uma pena de morte para essas pessoas, lógico, né? Aqui nessa época aqui era uma época de barbárie, não é uma época que a gente vê hoje, certo? Se você acha hoje as pessoas violentas, imagine há 3.000 anos atrás, 3.500 anos atrás, que foi provavelmente a época que foi escrito este livro aqui, né? Este livro, o livro de Levítico. Imagine como é que eram as pessoas, eram bárbaras, né? E sem dó. E não tinham direitos humanos, não tinha aposentadoria, tinha escravidão, tinha diversas coisas que eram hoje consideradas erradas, barbárie, né? A barbárie pura. Então, pessoal, veja quando. Só lendo essa parte aqui, o 1 e o 2, você já entende que, primeiramente, que não foi o Senhor não falou com Moisés, porque o autor, ele não viu nem Moisés e nem Deus nem o Senhor dizendo alguma coisa a Moisés. Ele não viu, só foi escrever uma história que aconteceu.
E outra coisa, a necessidade. Ele escreveu isso aqui porque tinha uma necessidade. Necessidade de quem? Lógico. Quem punia as pessoas, o que diz aqui, ó. O povo da terra o apedrejará. Então, quem dava ordens de vida ou morte, pessoal, justamente era o Estado. Então, o povo, a organização política daquela época, é que determinava o tipo de punição que a pessoa teria ao cometer algum erro segundo o costume daquela época. Então, quem era? Israel. E quando era? No tempo da barbárie, né? Não nos tempos de hoje. Imagine se isso aqui se encaixa nos dias de hoje. Não se encaixa. Porque não, né, não existe mais esse padrão social aqui que existia na época em que isso aqui foi escrito. Tá certo? Então, isso aqui foi para um povo, para uma época, e ninguém sabe quem foi que escreveu. E essa história aqui ninguém pode comprovar se realmente, provavelmente não. Deus falou a Moisés, provavelmente não, tá certo? Porque o cara não viu, não foi testemunho ocular, só escutou pessoas falarem, tá certo? Falarem de outras, de os seus antepassados, né? Falarem dessa história aqui e o cara escreveu. Lógico que isso é só uma desculpa, tá certo? Essa história de antepassado é uma desculpa para justificar as leis que eles estavam escrevendo na época em que eles estavam escrevendo. Tá certo? Porque isso aqui foi por ordem, com certeza, do Estado. O Estado manda, as pessoas obedecem. E assim vai. E vamos aqui, prosseguir. Ó. E porei a minha face contra o homem, contra este homem. Exporei no meio do povo, extirparei no meio do povo, do seu povo, né? Portanto, deu a sua descendência a Moloch para contaminar o meu santuário e profanar o meu santo nome. Veja que nesta época aqui, ele fala de santuário, tá? E hoje não existe esse santuário. Né? Não existe nenhuma readaptação para os povos as pessoas de hoje. Porque isso aqui era algo específico para aquela época, tá? Ele, o povo, tinha um santuário. Então, veja, o direcionamento totalmente aqui é Israel. Não é para você, tá certo? Você aí que anda com a Bíblia debaixo do braço, que vai à escola dominical, dizendo que é a palavra de Deus, saiba que isso aqui não é palavra de Deus, é palavra de homem. Alguém ordenou para fazer isso, porque se você acredita que Deus é bom, que Deus é justo, ele não cometeria as injustiças que estão nos versículos adiante deste mesmo texto. Veja só, algum exemplo. Deixa eu só colocar aqui para vocês, um pouco mais embaixo. Ó, aqui, ó, essa ordem aqui do versículo 7, vamos aqui ler o versículo 6. Veja só, a intolerância religiosa. Você não faria isso. Com certeza, o crente, tá? O evangélico, o cristão, ele não faz isso. Tá? E nem o judeu. Saiba que nem o judeu acredita, pratica aquilo que foi escrito para ele. Por quê? Porque o judeu não é mais o judeu daquela época. O judeu hoje não é o judeu daquela época. Hoje os judeus são totalmente diferentes e vivem num mundo mais, entre aspas, né, mais civilizado do que antigamente. Aqui é uma barbárie, pessoal. Aqui era terrível a coisa, tá? Olha, versículo 6. Quando alguém virar para os adivinhadores e encantadores para se prostituir com eles, eu porei minha face contra ele e o extirparei do meio do povo. Tá? Então, aqui, ó, às vezes que alguém procurar algum encantador, né? Algum adivinho, tinha que ser extirpado, tinha que ser morto, tinha que ser apedrejado, né? No meio do povo, tá certo? Então, isso aqui, ninguém faz isso. Pergunte aí ao seu pastor se ele fazer isso. Ele vai dizer que isso aqui é coisa da lei de Moisés que Jesus aboliu, né? Vemos a contradição, que Deus faz uma coisa e depois ele manda apagar aquilo que fez, né? Como tivesse esquecer de vez, né? É muito interessante as ideias dos cristãos, olha. Portanto, sacrificai-vos, sacrificai-vos e sede santos, né? Pois o Senhor tal. Então, pessoal, aqui dando continuidade, deixa eu chegar aqui, a parte que aqui, ó, o versículo 13. Aqui já fala um pouco da questão do homossexual, tá? Deixa eu aqui, porque aqui, ó. Esse versículo 13.
Diz assim, ó, quando também um homem se deitar com outro homem, com uma mulher, ambos fizeram abominação, certamente morrerá e o seu sangue será sobre eles. Olha só, imagine só se o seu pastor faz isso aqui. Imagine só se algum judeu, hoje, atualmente, faz isso aqui. Seria preso, certo? Seria preso. Porque isso aqui é crime. E por isso que eu digo que a Bíblia não é para você hoje. Lógico que tem pontos que são atemporais, mas a maior parte, pessoal, isso aqui é direcionado totalmente, 100% ao povo daquela época. Ninguém vai fazer isso aqui a predejar, lógico, a uma pessoa que tem relações sexuais com outro homem, você não vai fazer isso, certo? Porque isso aqui é errado. Legalmente, né? Errado. Então, vamos ver aqui mais outro. Porque tem algumas coisas aqui, ó, que realmente. Mas não sentença de morte, tá? Porque é injusto. Quando você pega algo, comete algo, lógico que seja imoral, ilegal, mas tem certas coisas que não é justo você pagar com a morte, né? Aqui temos aqui um pouco sobre zoofilia, né? O empregado também será morto. Então tem muitas coisas aqui que se você for ler, eu não vou ler para o vídeo não ficar muito grande, né? Deixa eu ver aqui. Ó, e outra coisa aqui. Não andeis costumes aqui no 23, ó. Veja só, como aqui é especificamente para Israel. E não andeis nos costumes das nações que eu expulso diante de vós, porque fizeram todas essas coisas. Portanto, foi enfadado a eles, enfadado deles, né? Então veja aqui, que a ordem era que os povos de Israel não se misturassem com a gentalha, né? Assim como a dona Florinda fala com o Kiko, não se misture com a gentalha. Então veja que todas as leis, que os estatutos escritos aqui neste livro direcionado ao povo daquela época. E para finalizar, o versículo 27 diz aqui, ó, quando, pois, algum homem ou mulher, versículo 27, tá? Aqui, ó, algum homem ou mulher em si tiver um espírito de necromante ou espírito de adivinhação, certamente morrerá. Serão apedrejados e o sangue será sobre eles. Ó, então, para finalizar, pessoal, quem é que faz isso? Se você vê alguém que recebe espírito, né? Segundo eles, que recebe espírito, alguém que é espírita, alguém que é necromante, alguém que fala com os mortos, tá? Então, aqui, se você tivesse, por exemplo, essa mensagem fosse para você, para os dias atuais, como muitos pastores pregam, que a palavra de Deus é para você, então você deveria fazer isso aí com algum parente seu, que fosse espírita. Imagine só, um tio, né? Se fosse sua mãe, se fosse seu irmão, isso seria, se fosse praticar o que está escrito aqui, tanto para os judeus como para os cristãos, isso seria um crime e dos maiores, intolerância religiosa. Então, por isso que eu digo aqui para vocês, pessoal, que isso aqui não é palavra de Deus, tá? Isso aqui é uma ordem política e religiosa para o povo daquela época, de um povo determinado e para específico, né? E para uma época específica no tempo que já se foi e já se acabou, tá certo? Então, conclusão do vídeo, espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido e qualquer pergunta, qualquer comentário que você fizer, pode deixar aí embaixo e não deixe de compartilhar o vídeo, dar o like, se inscreva no canal para mais vídeos como esse e na próximo vídeo terá mais conteúdo como esse daqui. Muito obrigado e até a próxima. Tchau!